Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, 14 de novembro de 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui fortes e firmes na fé, né? Na esperança e na obediência à palavra, no amor, né? Vigilantes, perseverantes, procurando, né? Andar pelos caminhos das virgens prudentes. E amém, né? Pois é, irmãos, hoje seria o dia do nosso juntamento, né? Não foi possível a gente providenciar o local, né? O local já tinha sido requisitado, mas já está prometido para dezembro, né? Se Deus quiser, no segundo domingo de dezembro, estaremos reunidos, né? Para nos revermos e orarmos juntos, né? Louvarmos, né? E matar as saudades. Amém, né? Os irmãos sabem que já tem algumas reuniões que estão acontecendo, né? Nas comunidades aí. Aí quem quiser, né? Pode ir aí para as reuniões, né? E aí nós vamos aqui hoje continuar aqui com a nossa caminhadazinha aqui, falando aqui dos apologistas, né? Dos defensores da fé, né? Defensores da igreja, que estava sendo tremendamente, cruelmente perseguida, né? Por todos aqueles que eram contrários, né? À igreja, contrários à lei cristã, né? E amém, graças a Deus por isso. Nós estamos falando aqui de um irmão chamado Hermes, né? Ele creu, ele era um filósofo. Na verdade, esses apologistas, eles eram todos filósofos, né? Porque eles estudaram, né, as filosofias e viram que as filosofias não tinham fundamento, né? E é isso que eles estão argumentando, né, com aquelas pessoas sobre a veracidade da palavra do Deus vivo, né? E sobre a charlatanice das filosofias e das religiões da época. Então o Hermes aqui, né, o Hermes aqui, nós paramos aqui, né, paramos aqui quando ele cita, né, vários filósofos e os entendimentos que eles tinham acerca de Deus, né, acerca da criação, acerca do mundo, do universo, do homem, da alma, do espírito, né? Nós já falamos sobre vários deles aí. Aí agora ele está falando aqui de um tal de Protágoras, né? Que o entendimento dele era o quê? Que ele dizia que o limite e o critério das coisas é o homem, né? Ou seja, o homem é o responsável por tudo que aconteceu e por tudo que acontece no mundo, né? Aí ele fala também num tal de Tales, né? O Tales diz o quê? Diz que do úmido tudo se compõe e nele tudo se dissolve, né? E a terra se sustenta sobre a água. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que a água gerou todas as coisas, né? Aí ele fala em mais quem? Ele fala no Asquelã, né? Asquelã, Platão, Aristóteles e outros, né? Ele diz em outras coisas. Cada um tem uma ideia, né? Cada um tem uma teoria, né? Não é isso? Quantas cabeças, tantas sentenças, né? Essa é exatamente a lei, né? Do erro, né? A lei do erro é essa aí. Ninguém se une, ninguém procura a unidade,
porque cada um se amarra na sua opinião própria, e aí fica difícil de construir a unidade. Que isso só pode ser construída pelo Espírito Santo, Deus vivo, pela palavra, né? Que é o que nós estamos aqui lutando para isso. Bom, aí o Hermes ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que mais antigo do que esses filósofos aí, tudinho, esses sábios, todos eles que ele citou, foi um tal de Ferecides, né? Ferecides, é cada nome, né? Nome difícil, né? Então esse Ferecides, ele diz o quê? Que os princípios são Zeus, né? Quitônia e Cronos. Para ele o princípio das coisas é Zeus, Quitônia e Cronos. Aí ele vai dizer, Zeus é o éter. Olha aí, irmão, Zeus é o éter. Diz lá o Ferecides, né? Quitônia é a terra. E Cronos é o tempo, né? Aí ele vai dizer mais coisa. O éter é o princípio ativo, né? A terra é o princípio passivo. E o tempo é o elemento em que se encontra aquilo que nasce, né? Aí ele cita outro, né? Então o Hermes ele foi bastante profundo, né? Nas argumentações contra as teorias nas quais se embasavam, né, os poderosos e as elites para perseguir a igreja, né? Então os irmãos estão vendo aí que ele está citando, né, todos esses filósofos e falando aí da sua principal teoria, né? Ele fala também num tal de Leucipo. Esse Leucipo diz que isso... Então o Leucipo ele criticava, né, o Ferecides, né? Ele diz que isso era uma tolice e que os princípios são o ilimitado, o sempre móvel e o mínimo. E que os corpos mais leves sobem, né, para o alto e se transformam em fogo e ar. Os mais pesados fixam-se embaixo, né, e se transformam em terra e água. Né? As teorias deles aí, né? As teorias malucas, né? Charlatanice. Ele fala também no Demócrito, né? O Demócrito dizia o quê? Que os princípios são o ser e o não ser, né? O ser e o não ser. O ser até que sim, né? O Heráclito dizia o quê? Que o princípio do universo é o fogo, né? O outro lá já dizia que era o éter, né? Aí ele vai falar de Epicuro, né? Epicuro, também um filósofo. Ele diz que tudo nasce e perece no entrelaçar-se entre os átomos e o vazio. Olha aí. Então Epicuro ele já dizia outra coisa, né? Tudo nasce e perece no entrelaçar, na relação, né, entre os átomos e o vazio. Quer dizer, os átomos ocupam o vazio e geram as coisas que estão aí no universo. O Cleantes disse que é Deus e a matéria. O Cleantes é Deus e a matéria. A origem de tudo é Deus e a matéria. Aí ele vai dizer o quê? Que a terra vira água vira ar, o ar é levado para cima, o fogo fica ao redor da terra, a alma penetra o mundo, e assim somos animados ou movidos. Aí ele vai fazer uma grande pergunta para ele mesmo, né? E para eles, né? Como vou tirar da minha cabeça tantas doutrinas? A grande pergunta, né?
que o Hermes faz para ele mesmo e para as pessoas a quem ele estava dirigindo seus escritos, era isso. E aí, como é que eu faço? Né? Com esse monte de doutrina. Como é que eu vou tirar da minha cabeça esse monte de doutrina, esse monte de ensino acerca da origem do universo, do homem, da vida e de tudo mais, né? Bom, irmão, nós vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós. Amém e graças a Deus.